Esse vídeo não foi feito por um profissional do ramo de filosofia, então podem haver algumas questões que não foram aprofundadas. Esse vídeo serve como uma forma de entretenimento e para enriquecer o conteúdo do jogo. Muito obrigado e aproveitem o vídeo. Undertale. Por muito tempo nós jogamos esse mundo um tanto quanto curioso, cheio de diversas teorias e análises, e muitas vezes chegamos a diversas conclusões sobre suas histórias e mitologias. Porém, hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje nós vamos entender o que ele quer dizer. Qual é a verdadeira mensagem do game? Hoje nós vamos ver qual é a filosofia de Undertale. Porém, antes de mais nada, peço que se inscreva no canal e que também clique no sino para vocês estarem sempre notificados sobre os próximos vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos à filosofia. Quando jogamos um game, nós somos uma espécie de Deus, já que tomamos praticamente o controle absoluto das atitudes no jogo, e tomamos diversas atitudes independente do que os personagens possam estar pensando. Sendo assim, aqueles que estão sob o nosso controle não têm o menor conhecimento de que estão sendo manipulados por nós. Por isso, uma das principais questões que diferenciam Undertale de outros jogos é a sua metanarrativa. E para entendermos a filosofia de Undertale, primeiro temos que entender o que é metanarrativa. A palavra meta vem do grego que significa além. Sendo assim, metanarrativa é uma história além da história. Imagine o seguinte, o mundo de Undertale se trata de uma narrativa que tem seus pontos de início, meio e fim, e que vamos vivenciando ao longo que jogamos. Porém, o game reconhece que é algo além do jogo, que é o nosso mundo, e que o jogador está diretamente tomando controle de diversas ações do game, e isso é metalinguagem. Undertale tem outro diferencial sobre não termos a necessidade de matar nenhum inimigo no jogo, incluindo chefes, pois o jogo te dá opções sobre como lidar com qualquer um daqueles oponentes. Tendo isso em vista, Undertale levanta uma questão filosófica única. A pergunta é: somos moralmente responsáveis pelos personagens de Undertale? Se todas as escolhas que tomamos impactam em algo no jogo, e o jogo reconhece isso, temos responsabilidade por aqueles personagens que não existem na vida real? Immanuel Kant foi um filósofo que viveu na Prússia durante o século XVIII. Kant foi muito importante no desenvolvimento de ideias teológicas, epistemológicas e iluministas ao longo da história. E um dos principais pontos de Kant foi seu envolvimento e inovações em éticas. No seu livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant dialoga que a moralidade está enraizada não em fazer o bem para os outros, como um avanço próprio, mas sim em que devemos fazer o bem para o avanço da humanidade, para propósitos que vão além do nosso próprio benefício. Ele se preocupava que nós, como seres racionais, não devemos ser tratados como objetos, mas sim como criaturas que devem ser respeitadas e dar o respeito. No livro Palestra sobre Ética, Kant questiona como um ser humano ético pode se preocupar e ser carinhoso com o animal, quando a maioria das questões éticas centralizam a importância humana sobre os animais. Apesar de não ser a justificativa mais popular, Kant afirma que nós não temos nenhuma obrigação moral de tratar os animais bem. Tratamos eles assim porque assumimos uma espécie de contrato moral que faz com que tratemos eles bem, pois é algo humano a se fazer. Ou seja, fazemos o bem para indiretamente afirmar nossa humanidade. Para ele, é esse trabalho contínuo de refinamento de tratarmos bem os outros que nos faz nos tornarmos pessoas melhores, já que ninguém nasce bom. Ao invés disso, utilizamos de raciocínio e razão para tornarmos pessoas melhores. Ou seja, quando tratamos um animal bem, estamos reforçando nossa bondade e nossa habilidade de tratar outras pessoas bem. O que, se for levado ao contrário, quando tratamos os animais mal, também estamos reforçando o risco de nos tornarmos cruéis. Em Undertale, durante todo o jogo somos julgados por diversos personagens, pois as nossas atitudes influenciam e impactam no funcionamento do mundo do game. Já que não há mais uma parede que separa o mundo real do mundo digital, somos postos de frente às mesmas indagações de Kant. Devo ou não eliminar esse inimigo? Será que para sair daqui tenho mesmo que eliminar todos no meu caminho? Undertale opera numa mecânica de final do jogo extremamente diferente de outros, que são muito comuns. Normalmente um jogo, quando chegamos à tela de fim, o jogo essencialmente termina, não há nada além dessa tela. Porém, em Undertale, o jogo nunca essencialmente termina, já que ao completá-lo, todas as nossas atitudes são levadas a um New Game Plus. Existem até diferentes diálogos que apontam nossas escolhas como consequências que irão perdurar eternamente ao passo que jogamos mais e mais o game. Se você fez um final genocida, por exemplo, é possível ver que deixamos cicatrizes visíveis nos personagens e nas atitudes que eles tomam em relação a você. Tendo isso em mente, o melhor final de Undertale requer que você não elimine nenhum inimigo e que você finalize algumas side quests que estão presentes após completar os objetivos no game. No final verdadeiro pacifista, Frisk e seus amigos finalmente se deparam com o mundo de cima, e todos conseguem ver o pôr do sol pela primeira vez. Os monstros, enfim, estão livres.
Porém, se abrirmos um jogo novo, uma tela aparece para o jogador, onde Flurry conversa diretamente com você e ele diz o seguinte: Olá, parece que todos estão perfeitamente felizes. Os monstros retornaram à superfície, paz e prosperidade irão acontecer no mundo. Respire, não há nada mais que se preocupar. Bem, há uma coisa, uma última ameaça. Um ser que pode apagar tudo que trabalharam tão duro para ter. Você sabe de quem eu estou falando, não? Isso mesmo, estou falando sobre você. Ou seja, o jogo está te jogando o maior dilema de todos. Você vai fazer sua vontade de jogar o game mais uma vez, com o preço de fazer com que todos sofram de novo, ou simplesmente deixe os personagens em paz e nunca mais toca no jogo. Os pensamentos moralistas de Kant são diretamente aplicáveis aqui, pois apesar de não termos a menor obrigação direta de respeitar o direito dos personagens do jogo de Undertale, temos obrigações indiretas, pois são essas escolhas que nos transformam em seres melhores e morais. Isso não quer dizer que, se você escolher outra opção, significa que você está se tornando uma pessoa pior por causa disso, mas demonstra a complexidade de uma escolha como essa no jogo e o que ela pode implicar. Claro que essa visão de moralidade não se estende a outros jogos, já que existe uma enorme variedade de narrativas e interpretações que podemos ter. Nem todo jogo permite que tenhamos a escolha de moralidade kantiana presente em Undertale. Porém, isso só indica a profundidade de debates filosóficos que podemos ter no universo de jogos e além. Escolhas como essas reforçam que videogames não são apenas uma plataforma digital, mas também são peças de arte fundamentais para a reflexão e para a compreensão do mundo que vivemos. Eles mostram que o poder que temos nas nossas atitudes vão além de nós e se estendem a um bem maior e comum. E por fim deixam uma última pergunta: que tipo de pessoa você é quando tem o poder de escolha nas suas mãos? Olá pessoal, eu agradeço pela atenção de todos vocês nesse novo quadro no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam se forem novos no canal e também ativem o sininho para serem notificados. E caso queiram ver mais algum conteúdo de Undertale, podem clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela ou na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.